A paz do Senhor, gente. Bom dia, meus amados. Glória a Deus por esse dia maravilhoso que estamos na presença do Senhor nosso Deus. Glória a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele irá fazer. O nosso Deus é bom, a sua bondade, ela estende-se de geração a geração. Meu muito obrigada a você que se inscreveu agora. Seja muito, muito bem-vindo. Um forte abraço a cada um de vocês que estão conosco. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus tem feito. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. A palavra do Senhor, que nós iremos meditar, encontra-se no livro de Isaías, capítulo 6. Vamos estar lendo versículos 6 e 7. Amém, meus amados? Glória a Deus, porque o Senhor tem assim um cuidado especial para com cada um de nós. E nesta manhã de domingo, o nosso Deus está conosco e Ele está realizando grande obra no meio de cada um de nós, né? Glória a Deus. O nosso Deus está realizando obras poderosas no meio do seu povo. Ele é o mesmo que opera aqui, opera aí onde vocês estão, Ele está operando em toda parte. A operação de Deus é maravilhosa, porque quando Ele age, é de conformidade à vontade dEle, e a vontade dEle é de abençoar o seu povo. Sim, a vontade de Deus é de abençoar o seu povo. O nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Vamos à leitura da palavra? Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7, que nos diz assim: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que trazia do alto com um antenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi purificada. E foi purificada o teu pecado. Glória a Deus por esta palavra. Uma palavra maravilhosa da parte do Senhor nosso Deus, que nos mostra que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, sim. Aqui nós vemos o chamado de de Isaías, quando o Senhor chama Isaías. A palavra de Deus nos diz que Isaías ali pregara e o Senhor nosso Deus fizera grandes maravilhas, né, por meio do profeta Isaías. Ou seja, o Senhor usava Isaías para profetizar, né, na vida do povo de Israel, glória a Deus. E a palavra do Senhor nos diz que esse chamado foi um chamado assim maravilhoso, um chamado glorioso, porque o Senhor chama cada um de conformidade à vontade dele, né? Tem chamados que são cheios de mistérios, cheios da glória do Senhor, mas tem chamados que são simples, mas simplesmente o Senhor vem e chama e a pessoa já obedece. Mas no caso de Isaías a gente vê que foi algo tremendo, né? A palavra de Deus nos diz aqui, logo no começo do capítulo 6, que Isaías diz, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi, né? Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, glória a Deus. Ele teve uma visão gloriosa do trono de Deus. E a palavra de Deus nos diz que ele viu os serafins louvando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque os serafins estão ali adorando o Senhor em todo o tempo. E há uma reverência grande da parte dos serafins para estar na presença do Senhor. Eles estão ali com seus olhos cobertos, com suas duas asas tapando seus olhos, duas asas tapando seus pés, e com as outras duas voam, né? Os serafins são anjos de fogo, anjos gloriosos que estão na presença do Senhor, exaltando e glorificando o nome de Deus. E Isaías tem essa grande visão. Quando ele vê tudo isso, ele logo olha para si e diz: ai de mim que vou perecendo, né? Porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, né? E meus olhos viram o Senhor. Ele pensara que iria morrer por conta daquela tão maravilhosa visão que ele tivera. O importante, meus amados, de tudo é que nós vemos que, ao ver aquela visão e ao ver a glória e a santidade de Deus, Isaías olha para dentro de si mesmo e ele reconhece que é um homem de lábios impuros e habita no meio de um povo de impuros lábios, né? Nós, muitas vezes, estamos na presença do Senhor, mas nós temos ainda uma dificuldade de reconhecer o nosso estado de pecador. Não cubra isso diante do Senhor. O Senhor sabe que nós somos pecadores, então vá diante do Senhor com suas falhas, que é o Senhor que pode lhe purificar. Glória a Deus. Porque nós vemos que quando Isaías diz que é um homem de lábios impuros, a palavra de Deus nos diz que ali um dos serafins voa, pega uma tenaz
E ali com aquela tenaz traz uma brasa, e aquela brasa toca nos lábios de Isaías. Isaías é purificado dos seus pecados, glória a Deus por isso. Hoje não é preciso mais o anjo vir e trazer uma tenaz e tocar nos nossos lábios. É preciso que, a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor, reconhecemos, sim, que nós vamos reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações e que nós vamos confessar diante de Deus os nossos pecados, sim, graças a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que confessam e deixam o pecado, ele é perdoado, né, glória a Deus. E o Senhor joga no lago do esquecimento tudo aquilo de errado que a gente fez, e dele o Senhor não se lembra mais. Então, glória a Deus por isso. Tem perdão para você nessa manhã, tem perdão para nós nessa manhã, tem perdão para você no momento que você vê esse vídeo. O nosso Deus é um Deus perdoador. O segredo de você ser perdoado é você se arrepender, sim. Quando você se arrepende de que fez alguma coisa errada e se arrepende, o Senhor está pronto a perdoar. Agora o segredo é não praticar mais aquele ato errado que você fez, né? A palavra de Deus nos diz acerca de Maria Madalena, aquela mulher que tinha vários pecados. E a partir do momento que ela encontrou com Jesus, que o Senhor Jesus disse, agora vai, se não peques mais, ela passou a seguir Jesus. Pode ter pecado em outros quesitos, porque nós como seres humanos temos vários defeitos, mas o importante é que nós caminhando na presença do Senhor, dia após dia nós vamos sendo moldados de acordo à vontade dele, né? Glória a Deus, vai formando em nós um outro caráter, o caráter do cidadão dos céus, um cidadão agora nascido, como diz a palavra de Deus no Evangelho segundo João, não da vontade da carne, não da vontade do homem ou da mulher, mas nascido segundo a vontade de Deus, gerado pela palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Só o Senhor, meus amados, pode fazer tudo novo. E a partir do momento que nós caminhamos com Cristo, nós temos uma vida nova, glória a Deus. Nós temos uma nova expectativa. Agora a expectativa que cada um daqueles que andam com Cristo é a eternidade, né? Glória a Deus, porque só o Senhor pode trazer ao nosso coração a certeza de salvação. Quando ele diz que ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele, glória a Deus, é a verdade. Quando você está vivendo em Jesus, você tem certeza da salvação, por quê? Porque ele é o caminho. Se você está seguindo a vontade dele, não tem como dar errado. Agora, se você se desviar, aí certamente não tem como você chegar no céu, se não for por ele. Então, o segredo da minha e da sua vitória é permanecermos nos pés do Senhor, observando a sua palavra, fazendo a sua vontade dia após dia, mesmo com as nossas dificuldades, mas na dependência dele, porque o Senhor é quem nos purifica, assim como ele purificara o profeta Isaías, e aquele homem ali passou a viver uma vida na dependência do Senhor, né? Glória a Deus. Ele já profetizava, mas com certeza a gente vê que quando ele tem um encontro com o Senhor, a sua profecia, a sua palavra, a sua intimidade com Deus muda. Porque muitas vezes a gente até aceita Jesus, mas ainda não teve um encontro realmente com o Senhor. Mas a partir desse encontro que você tem com o Senhor, com certeza a sua vida será modificada para a glória do Senhor nosso Deus. E assim nós sabemos, meus amados, que a vontade de Deus é de abençoar a cada um de nós. E aqui a palavra de Deus nos diz que depois de purificado, depois de reconhecer a grandeza de Deus, a palavra de Deus nos diz que o Senhor clama, né? A quem enviarei? Isaías agora se posiciona como um dos mensageiros do Senhor, né? Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então ele se posiciona como um servo do Senhor, e um servo obediente, né? Que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E assim o Senhor envia o profeta Isaías para fazer as suas missões, né? Glória a Deus. Ele continua fazendo a obra do Senhor até o dia que o Senhor assim o levara, né? Glória a Deus, o chamara, porque nós sabemos que todos nós somos passageiros aqui nessa terra. Por isso que é importante, meus amados, nós não nos apegarmos totalmente às riquezas, os prazeres, as coisas deste mundo, não. Nós temos que estar nos apegando dia após dia a Deus. Não que ter riqueza é pecado, não que você não tenha que se divertir, não. Mas faça tudo de acordo à vontade do Senhor. E o primeiro lugar em todos os momentos da sua vida seja para o Senhor nosso Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, e onde está o nosso coração? Aí está o nosso tesouro. Então, glória a Deus, que o nosso tesouro esteja no céu. Sim, nos céus, porque lá o ladrão não pode
não pode roubar, nem a traça pode corroer, né? Glória a Deus. Então, esta é a palavra que o Senhor traz aos nossos corações, uma palavra de reflexão para cada um de nós, que nós venhamos cada dia nos colocar na presença do Senhor, pedindo a Ele que venha nos purificar e que nós possamos continuar fazendo a sua vontade e nunca querer ser autossuficiente, não, mas para que nós também venhamos estar cada dia na dispensação do Senhor, fazendo a vontade dele, sim, fazendo a vontade dele, assim como o profeta Isaías assim o fez, assim como o próprio Jesus o fez, a vontade do Pai, porque nós vemos que Jesus, na sua infinita glória, mas o amor de Jesus por nós foi tão grande que ele se despiu de toda a glória, de toda a majestade e veio à terra como homem para fazer a vontade do Pai. Então, glória a Deus por isso. Meus amados, nós servimos um Deus maravilhoso, nós servimos um Deus poderoso e um Deus justo, sim, um Deus justo. Um Deus que cuida de cada um de nós. O culpado, ele não tem por inocente, e o inocente, ele também não tem por como culpado. O Senhor, nosso Deus, sabe distinguir todas as coisas, e ele julga, né, de conformidade aquilo que ele vê em nós. Não simplesmente pelo que nós estamos fazendo, mas ele julga cada um de nós pelo sentimento, pelo aquilo que está em nosso coração, né? Glória a Deus. Porque quantas vezes tem pessoas fazendo a obra do Senhor e o coração está distante do Senhor, né? Então, que você venha cada dia mais pedir ao Senhor graça para estar perto de Deus, que eu venha cada dia mais pedir misericórdia para estar perto de Deus, porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais parecido com Ele nós seremos. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais cheio da sua graça, mais cheio da sua bênção, nós seremos. Então, que nós possamos estar na dispensação do Senhor e nos renovando a cada dia para a glória do nome dEle. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como foi o seu chamado, mas saiba que foi o Senhor que lhe escolheu. O Salmo de número 100 nos diz isso, né? Glória a Deus, que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor que nos fez por você e ovelha do seu pasto. Então glorifique esse Deus, Ele está com você, Ele está cuidando dos seus, porque o Senhor nosso Deus, Ele é maravilhoso, não cuida só de nós, cuida dos nossos, cuida de todos de um modo geral. E todos os dias Ele exerce juízo sobre a terra, e Ele, cada dia, vai levantando homens e mulheres cheios da sua graça. Você é um deles. Então, permaneça na presença do Senhor, fazendo aquilo que Ele assim tem lhe comissionado. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, em nome do Teu Filho amado, queremos Te louvar, Te bendizer, Te agradecer, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor. Pai, visita grandemente cada um dos Teus filhos nessa manhã, ou no momento que eles verem esse vídeo. Livra-os de todo acidente do corpo e da alma. Guarda cada um deles, guarda cada um dos seus familiares. Entra com providência naquilo que são impossíveis para eles, Senhor. Porque nós sabemos que quando tem algo impossível para nós, o Senhor é que pode resolver. Então o Senhor sabe aquilo que é impossível para cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, essa oração. E entra com providência. Faz assim de conformidade o teu querer. Permanece conosco, não só hoje, como para todo sempre. Amém. Amados, um forte abraço, um grande beijo, que todos tenham assim um ótimo dia na presença do Senhor nosso Deus. Permanecemos assim, eu daqui orando por vocês, eu sei que vocês também estão orando por mim, e assim a nossa vida será cada dia mais abençoada para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós?